O medo não te deixa desapegar. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desapego. Para algumas pessoas, o ato de desapegar é muito fácil, é muito simples. As pessoas escolhem um local, uma área e começam a analisar os seus objetos e conseguem fazer o descarte, conseguem desapegar dos objetos de uma forma muito simples, muito rápida, sem grande esforço para fazer isso. Mas para outras pessoas, desapegar de objetos é muito difícil. Para algumas pessoas, isso gera desconforto. E muitas vezes é esse desconforto que gera a procrastinação. É a procrastinação de ter que fazer aquilo, de ter que se envolver com aquele monte de sentimento. Porque quando a gente está organizando algum espaço, na verdade a gente está organizando aqui dentro e aqui dentro. E muitas vezes quando a gente entra em contato com tantas emoções, a gente fica com medo e a gente não quer sentir todo esse medo, todo esse desconforto, e aí acaba procrastinando a ação. Então muitas pessoas, né, que sentem esse desconforto que é muito grande, elas acabam não fazendo o ato, elas acabam não organizando, não desapegando, preferem procrastinar. E essa reação, ela não é proposital, ela não é intencional. A pessoa simplesmente não quer entrar em contato com aqueles sentimentos que geram desconforto, por isso ela prefere acabar postergando a ação. Então, por que é tão difícil para algumas pessoas desapegar? E que sensação é essa de desconforto que pode até nos causar a procrastinação? É a sensação de medo. Medo que muitas vezes é um sentimento tão familiar, né? Antes de falar dos tipos de medo que a gente sente durante, né, o ciclo de organização, enquanto a gente está removendo objetos, enquanto a gente está desapegando de objetos, é importante falar o que é o medo. O medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo, um mecanismo de defesa de autopreservação. Se a nossa mente identifica algum possível risco para a nossa sobrevivência, algo que possa nos prejudicar, algo que possa ser algum risco para a gente, então ele manda um sinalzinho que faz com que a gente sinta medo. É como se fosse o painel do nosso carro. Quando a gente precisa, né, quando a porta está aberta, ou quando a gasolina está acabando, ou quando tem algum problema elétrico, né? Geralmente nos carros aparece um sinalzinho para dizer, ó, tem algo errado. Então, quando o medo se manifesta no nosso corpo, né, quando a gente sente o medo, é a nossa mente dizendo, olha, presta atenção porque tem algo aqui que você precisa avaliar, que você precisa pensar, que você precisa tomar cuidado. Então, todas as vezes que nós sentimos esse medo, é a nossa mente tentando nos proteger de alguma coisa. E quando a gente está em risco iminente, né, quando é muito claro que a gente está em perigo, é natural sentir medo. Mas medo de desapegar? Por que medo de desapegar? E aí, eu acredito que o medo que a gente sente quando a gente está desapegando dos objetos, a gente sente ali o medo da perda, o medo de perder algo que é importante para você ou que pode ser importante para você no futuro. Na verdade, nós temos muita dificuldade em conseguir desapegar dos nossos objetos porque nós sentimos o medo da perda. O medo da perda, o medo de perder algo que é importante para a gente. Talvez esse objeto ele não é útil agora, mas ele pode ser útil no futuro. A nossa mente, para nos proteger, vai tecendo hipóteses, tecendo pensamentos. É hipótese de que no futuro eu posso precisar desse objeto. Então eu tenho medo de perder ele. Eu prefiro manter. Talvez um dia eu vá precisar disso. Hoje eu não preciso. Mas eu prefiro manter
esse objeto, essa coisa comigo. Porque o dia que eu precisar, eu já sei que eu tenho ele aqui. E aí eu não vou precisar me preocupar. Para pensar quantas vezes você agiu dessa forma. Mas seja sincero com você mesmo. Quantas vezes a gente sabe que não tá usando aquilo. A gente tem certeza, eu não tô usando agora. Mas talvez eu precise usar no futuro. Quantas vezes a gente mantém roupas no nosso guarda-roupa por causa disso? Com aquela desculpa, se um dia eu tiver um casamento, uma festa, se um dia eu emagrecer, e aí isso aqui vai servir em mim. Quantas vezes a gente já comprou coisas, às vezes até nessa intenção? E também nesse medo de perder, tem o medo de perder algo que custou muito para mim. Então, às vezes você comprou algo muito caro, ou algo que foi muito significativo para você, e você não tá mais usando, você já sabe que não vai usar aquilo, mas você também prefere manter com você, porque foi caro. Nossa, fiz um esforço tão grande para comprar isso, eu não tô usando, mas eu nem vou doar, nem vou vender, eu prefiro manter aqui comigo. E aí entra de novo nessa hipótese, se um dia eu precisar, eu já tenho ele aqui comigo. Foi tão caro, eu vou arrumar um jeito de usar isso aqui. A gente fica tecendo essas hipóteses na nossa cabeça. E é importante a gente conseguir identificar quando a gente sente esse medo. É importante a gente identificar quais são os pensamentos que vêm, que tipo de medo é esse? É o medo de precisar no futuro e não ter? É o medo de sentir que eu tô perdendo dinheiro? Porque na verdade, né, essa sensação é o medo de perda. De perder algo que pode ser importante para você no futuro. Ou de perder dinheiro mesmo, porque é como você sente como se você estivesse jogando dinheiro fora. E todos nós, em maior ou menor grau, sentimos isso. Você não precisa ser um acumulador de objetos na sua casa para sentir medo de desapegar. Todos nós, em maior ou menor grau, acumulamos coisas em casa. Todos nós, em maior ou menor grau, temos medo de desapegar. A única diferença, né, é se você acumula muito e isso acaba atrapalhando a sua vida de uma forma, sim, atrapalha a sua vida, atrapalha a vida de outras pessoas, ou se, mesmo com esses objetos, você consegue tocar a sua vida. E quando eu venho aqui falar sobre minimalismo, a gente vem falar de uma outra forma de ver a vida, de uma outra forma de ver os nossos objetos de modo que a gente consiga percebê-los como coisas que podem ajudar a nossa vida, facilitar a nossa vida. Não estocar, não acumular coisas para tentar tapar aqueles buraquinhos que a gente tem dentro da gente. Esses medos que nós sentimos, eles não são frescuras. São medos reais, né? Tenta pensar, tenta fazer conexão, tenta agir de forma intencional, tenta estar presente agora e refletir sobre isso quando você tá ali, né? Eu me lembro que quando eu comecei nesse processo, né, eu tinha uma calculadora, que é uma calculadora 50G. Eu usava na época da faculdade. Eu usei bastante ela. E ela era simbólica para mim, né? Ela foi cara, né? E representava muita coisa para mim. E aí, depois que terminei a faculdade, deixei ela guardada. E eu me lembro que uma vez o meu marido falou: vamos vender ela, né? Ela ainda tá em bom estado, a gente consegue vender. E aí, movida pela emoção, falei: de jeito nenhum, eu não posso vender ela. E se eu precisar dela no futuro? Imagina, na minha vida profissional eu nunca utilizei a 50G. Talvez precisasse, mas naquele momento até então eu nunca tinha utilizado. E hoje, o que eu consigo perceber? Exatamente isso. Eu tinha medo de um dia precisar. Aquele objeto representava muito para mim. Representava emocionalmente, eu estava ligada com ele. Esse meu exemplo da calculadora é um exemplo simples do meu processo. E aí eu convido você a fazer essa reflexão e tentar se lembrar de alguma vez que você não quis se desfazer daquele objeto. É importante a gente entender o que a gente está sentindo para tentar lidar com esses sentimentos, com essas emoções. Por exemplo, quando a gente está organizando a nossa casa, se preparando para
desapegar de alguns objetos, eu recomendo que você pegue os objetos que são sentimentais, que representam muito para você, porque todos nós temos objetos especiais, e pegar esses objetos e deixar separado, deixar em um lugar onde você não tenha contato visual durante a organização. Porque só de imaginar que você está perdendo ali aquele objeto que é tão especial para você, isso gera confusão mental. Outra forma de você conseguir identificar se você realmente vai precisar daquele objeto no futuro é manter na sua casa uma área ou uma caixa de quarentena. Eu já falei aqui em vários vídeos meus falando de como ter, né, a caixa ou a área de quarentena nos ajuda a agir de forma consciente. Por exemplo, se eu estou organizando a minha sala e aí eu identifico que tem um quadro, um relógio que eu não sei se vou precisar no futuro. Hoje eu não preciso dele, mas eu tô com dúvida, eu não sei se devo ou não me desfazer dele. Então o que eu posso fazer? Eu coloco numa área ou numa caixa de quarentena e deixo durante um período. Quanto tempo? O tempo que você determinar. Mas eu realmente, né, estabeleço um prazo para mim mesma verificar essa caixa, essa área de quarentena. E aí o interessante é o seguinte, que depois que passar esse período que você mesmo vai estabelecer, você volte até essa área ou essa caixa de quarentena e avalie cada objeto. Então você vai pensar, poxa, passou 3 meses e eu realmente não usei esse relógio. Poxa, passou 6 meses e eu não usei esse celular, esse carregador, esse quadro, essa calça, esse sapato, sabe? É agir de forma intencional. E aí, dessa forma, você tem é como se uma chavinha virasse na sua cabeça. Poxa, eu realmente não preciso mais desse objeto. E aí você pode descartar esse objeto. E como você pode descartar? Você pode doar, você pode vender, você pode reutilizar, você pode dar para alguém especial, pode fazer uma doação numa instituição de caridade, vender para uma loja de usado, vender para uma loja de seminovo, vender para um bazar, para um brechó. Existem várias possibilidades de descartar o seu objeto, até em última instância, se você realmente não consegue dar fim nenhum, reciclar. Existem várias possibilidades. E aí, dessa forma, a gente consegue minimizar esse medo iminente que muitas vezes a gente sente. Porque foi como eu falei, em maior ou menor grau, todos nós sentimos medo de perder. Todos nós sentimos medo de perder algo que é importante pra gente, ou que pode ser importante pra gente no futuro, ou de perder algo que foi tão caro pra gente. Para saber mais, né, sobre a caixa de quarentena, a área de quarentena, como que funcionam esses objetos sentimentais, eu vou deixar aqui vídeos específicos que vão ajudar você a compreender melhor, a entender até visualmente, né? Eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas e você? É fácil de desapegar? É difícil? Você já tinha feito essa análise e entendido que a gente tem dificuldade em desapegar porque tem medo de perder algo importante? Como que funciona a sua relação com o desapego? Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar responder você e com certeza o seu comentário pode ajudar muitas pessoas. E se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo e se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!